E se eu te dissesse que a solidão é, na verdade, sua maior aliada? A gente cresceu com a crença de que o vazio existencial é um tipo de castigo, uma prova de que a gente não é bom o suficiente. Mas, a grande verdade, e isso pode ser um pouco polêmico, é que o silêncio é um tipo de presente que a vida nos dá. E hoje, você não vai apenas descobrir como transformar a sua dor, mas também como usar a solidão positiva para a transformação pessoal. Prepare-se, porque o que você vai ouvir a seguir pode mudar a sua forma de se enxergar para sempre. A gente passa a vida inteira fugindo do silêncio, não é mesmo? A gente tem medo de ficar sozinho, porque, muitas vezes, a solidão é vista como um tipo de castigo. Mas a verdade é que existe uma solidão positiva que nos leva para um lugar onde a gente se encontra. A paz interior e o vazio existencial nos mostram que a gente tem uma vida que precisa ser vivida, e que a gente precisa se colocar em primeiro lugar. E o que a gente precisa entender é que a diferença entre estar só e sentir solidão está na nossa mente. Estar só é estar com a gente. Sentir solidão, por sua vez, é se sentir isolado, mesmo estando em meio a uma multidão. A força interior que a gente busca, muitas vezes, é encontrada na quietude. É a introspecção que nos dá a capacidade de ter equilíbrio emocional. Então, que tal a gente começar a honrar a nossa história? A gente aprende a ter paz interior quando a gente se dá o direito de sentir. A transformação pessoal e o crescimento pessoal que a gente busca, muitas vezes, é encontrado na quietude. E é justamente nessa jornada que a gente entende que o vazio que a gente tanto tem medo, na verdade, é um tipo de espaço sagrado. O vazio como espaço sagrado. A gente, muitas vezes, vê o vazio existencial como um tipo de buraco, de ausência. Mas o que a gente precisa entender é que o vazio como espaço sagrado é o lugar mais fértil que existe, é o nosso ponto de partida para a transformação pessoal. A solidão positiva nos mostra que a introspecção e o autoconhecimento são a nossa maior fortaleza. É o nosso crescimento pessoal que nos dá a capacidade de ter equilíbrio emocional. E o que a gente precisa entender é que o vazio é o nosso convite para meditação e silêncio. É a nossa paz interior que nos dá a capacidade de ter uma mente tranquila. É como se a gente estivesse em uma sala de aula, e o nosso professor nos convida a calar a boca e a prestar atenção, para que a gente possa aprender algo novo. É o silêncio nos ensinando. Então, que tal a gente começar a honrar a nossa história? A gente aprende a ter paz interior quando a gente se dá o direito de sentir. A força interior que a gente busca, muitas vezes, é encontrada na quietude. E é justamente nessa jornada que a gente entende que o vazio que a gente tanto tem medo, na verdade, é a nossa maior porta para a nossa paz. É uma jornada que nos leva para o desconforto para a paz. Jornada do desconforto para a paz. A solidão positiva é o nosso convite para a nossa jornada. O que a gente precisa entender é que o vazio existencial pode ser algo desconfortável, mas é necessário para o nosso crescimento pessoal. É a nossa introspecção que nos dá a capacidade de ter equilíbrio emocional. A gente, muitas vezes, tem medo de ficar sozinho, porque, muitas vezes, a solidão é vista como um tipo de castigo. E a gente não para pensar que a nossa solidão pode ser a nossa maior fonte de paz interior. E o que a gente precisa entender é que o vazio é o nosso convite para a nossa jornada, mas a gente, muitas vezes, resiste a ele. É a nossa resistência que nos leva para um lugar de dor. É o medo de ficar sozinho que nos leva a cometer erros. É a nossa falta de equilíbrio emocional que nos leva a tomar decisões ruins. E a gente não para pensar que a gente precisa se dar o direito de sentir, para que a gente possa ter uma transformação pessoal. Então, que tal a gente começar a honrar a nossa história? A gente aprende a ter paz interior quando a gente se dá o direito de sentir. A força interior que a gente busca, muitas vezes, é encontrada na quietude. E é justamente nessa jornada que a gente entende que o vazio que a gente tanto tem medo, na verdade, é a nossa maior porta para a nossa paz. O que você acha? Podemos continuar? A força interior que nasce do silêncio. O silêncio, minha gente, é um tipo de mestre que poucos conseguem ouvir. Quando a gente se permite a solidão positiva, a gente acaba descobrindo uma força interior que a gente nem sabia que tinha.
É a nossa introspecção que nos dá a capacidade de ter paz interior e de nos dar a sabedoria interior que a gente precisa para ir em frente. É o nosso crescimento pessoal que nos dá a capacidade de ter equilíbrio emocional. E o que a gente precisa entender é que o meditação e silêncio são o nosso ponto de partida para a transformação pessoal. É o nosso autoconhecimento que nos dá a capacidade de ter equilíbrio emocional. E a saúde mental e a saúde emocional nos mostram que a gente tem uma vida que precisa ser vivida, e que a gente precisa se colocar em primeiro lugar. A paz interior e o jardim da sabedoria nos mostram que a sabedoria interior é a nossa maior fortaleza. Então, que tal a gente começar a honrar a nossa história? O vazio existencial é um tipo de convite para reflexão espiritual profunda. A jornada da alma e a transformação pessoal nos levam para um lugar de autoconhecimento na dor. E é justamente nessa jornada que a gente entende que o silêncio pode ser um tipo de poder. A gente vive em um mundo de caos, mas a verdade é que a solidão positiva é a nossa maior fortaleza. É o nosso crescimento pessoal e a nossa transformação pessoal que nos dão a capacidade de ter equilíbrio emocional. A gente, aos poucos, passa a se abrir para as mensagens de cura e esperança que a vida nos dá. E o que a gente precisa entender é que as nossas emoções são a nossa bússola, e a gente precisa aprender a usá-las a nosso favor. Pense em um pintor que, antes de começar a pintar, precisa conhecer as suas tintas. Ele precisa entender a sua cura interior, e é a partir desse lugar que a gente começa a se tornar a nossa melhor versão. É o autoconhecimento e a introspecção que nos dão a capacidade de ter paz interior. Então, que tal a gente começar a ter uma reflexão diária? A meditação e silêncio nos dão a capacidade de ter fortaleza interior e de ir em frente, mesmo quando tudo parece difícil. E é justamente nessa jornada que a gente entende que o vazio não é o nosso inimigo, e sim um convite para o autoconhecimento profundo. A gente chega aqui, ao final da nossa jornada, e eu quero que você saiba que a solidão positiva e a paz interior não são pontos de chegada. Elas são um hábito, uma escolha diária. A gente aprendeu que a força interior que a gente busca, muitas vezes, é encontrada na quietude. É a nossa transformação pessoal que nos dá a capacidade de ter equilíbrio emocional. E o que a gente precisa entender é que a introspecção e a meditação e silêncio são um tipo de presente que a gente dá a si mesmo. É a nossa forma de nos dar o direito de ter uma vida que não dependa do outro para ser feliz. O autoconhecimento e a paz interior nos mostram que a força interior é a nossa maior fortaleza. Então, que tal a gente começar a honrar a nossa história? A gente aprende a ter equilíbrio emocional quando a gente se dá o direito de sentir. O vazio existencial que a gente tanto tem medo, na verdade, é um tipo de convite para a nossa transformação pessoal.